Para a maior parte das pessoas, é mais fácil desenhar a realidade e criar um mito em vez de buscar uma explicação clara e lógica para as grandes questões da humanidade. É assim que surgem as religiões. Esta grande confusão teológica está presente em grande parte dos nossos países. E foi em Roma que se formaram as crenças romanas pagãs, dando origem ao catolicismo. As religiões e os deuses romanos e gregos foram criados por grupos étnicos que tinham determinadas necessidades e determinadas formas de ver a vida. Até o momento, o cristianismo era considerado uma seita para os judeus e um movimento subversivo para os romanos. Quem se manifestava cristão terminava martirizado, sacrificado, oferecido a leões para entreter o povo nas arenas. O venerável imperador romano do Ocidente, Constantino, transforma o império político em religioso. Ele não cria uma religião pagã ou cristã. Ele modela e adapta para ser as duas coisas, e assim reunificar o império, politizar a fé e controlar as massas com mais facilidade. No final do século IV, Jesus é representado assim: um imperador romano. O imperador fantasiou o cristianismo, o transformando em um estado autoritário. O verdadeiro cristianismo, de homens simples que imitavam Jesus, passando a mensagem verdadeira do Evangelho, foi deixado no tempo. É assim que surgiu o catolicismo, adotando as antigas crenças pagãs e produzindo uma mescla que não atraiu nada de bom para a humanidade. Pelo contrário, levando as nações à pobreza, catástrofes, guerras, corrupção política, violação dos direitos humanos, violação sexual e muita falsidade e confusão. Vamos refletir a grande influência que tem a religião babilônica, grega, egípcia e romana sobre as falsas crenças e rituais católicos. Começaremos por 25 de dezembro. O 25 de dezembro era conhecido no Império Romano como solstício de inverno. Nele comemora-se o triunfo do Deus Sol sobre a Lua. As Saturnais, festa romana celebrada em dezembro, ofereceu um modelo para a criação desta celebração. Derivam-se dela os banquetes, a troca de presentes e a queima de velas. Segundo a enciclopédia da religião, os europeus decoravam suas casas com luzes de todos os tipos para celebrar o solstício de inverno e combater espíritos maus. Cultuar árvores é um ato comum entre os europeus pagãos. A presença da árvore em dezembro representa a presença da entidade celebrada no dia 25, o deus Tammuz. Foi entre os anos 324 e 325 que decidiu-se sua substituição como festa católica. Também se associa a esta festa o nascimento de Horus, nascido da deusa Ísis, a virgem deusa mãe que incrivelmente continuava sendo virgem mesmo depois do parto. A palavra Natal, em latim natalis, é derivada do verbo nascer. Nem todos têm uma noite feliz. A economia acelera, mas os números de suicídio aceleram muito mais nesta época do ano. Esta festa é um negócio e dos mais afortunados. Em nenhuma parte da Bíblia encontra-se a data do nascimento de Jesus, e muito menos que deve ser comemorado. Esta festividade surgiu em templos de falsas religiões e foi parar em templos de shopping centers, a fim de promover também o sistema capitalista.
O esquema do Natal funciona assim. Influenciados por uma mescla de pressão psicológica, escravidão mental e lavagem cerebral, as pessoas se veem na necessidade de participar e manter a tradição. Elas se endividam e promovem uma caridade robótica e dissimulada num ritual que mistura consumo desnecessário e falso otimismo por uma causa falsa na sua essência e totalmente sem sentido para o verdadeiro evangelho deixado por Cristo. Antes que a faísca desta farsa se apague, as crianças são doutrinadas bem cedo na pobreza desta mentira, que é alimentada pelos comerciantes, mas que para Deus não tem nenhum valor espiritual. Os shoppings ficam assim, tudo enfeitado como se algo fantástico fosse acontecer. Mas no dia seguinte, nada acontece. O circo foi especialmente montado para manter um negócio bilionário e obscuro que é mais uma criação humana que algo estabelecido por Deus. E quem se importa em ser verdadeiro se tem um monte de presente em jogo? Os mesmos que passam o ano voltados para si mesmos são pressionados a mostrar o quão caridosos e amáveis podem se transformar de uma hora para outra e depois voltar suas rotinas como o fim de uma grande atuação teatral e sistemática. Como então fomos capazes de nos seduzir por festas que têm seu real significado relativamente desconhecido? A influência de religiões mitológicas de Roma, Grécia, Babilônia e Egito vestiu a carapuça de uma sociedade que prefere desenhar a realidade em vez de buscar explicações claras e lógicas para o que estão se submetendo. Como robôs de um sistema padrão, as pessoas de mesa farta e coração vazio preenchem suas vidas mantendo tradições mentirosas que é passada de geração com a ilusão de estar fazendo o que é correto, mesmo que isso tenha surgido de um falso processo babilônico no qual o próprio Deus rejeita. Vemos assim que o catolicismo romano tem copiado essas festas pagãs sem nenhuma base bíblica. Continuaremos nossa análise com a Páscoa de Ressurreição. A festa da Páscoa comemora-se no primeiro domingo depois da lua cheia, entre 22 de março e 25 de abril. Esta festa é similar a outra egípcia, onde comemorava-se o triunfo da deusa da primavera, Iostre. Também se associa a esta festa Astarte, deusa fenícia da fertilidade, correspondente à deusa babilônica Star. A palavra Páscoa em português dá a entender que a Páscoa é uma versão cristã da Páscoa judaica.